Beleza, galera? Tudo bom por aí? Vamos a um exemplo aí de um circuito RL paralelo envolvendo potência elétrica, tá? A gente já falou sobre RL série, falamos sobre potência, vamos falar agora sobre a potência no RL paralelo, que não muda muita coisa. Então, o exemplo nos diz: um resistor de 20 ohms e uma reatância indutiva de 15 ohms são conectados em paralelo em uma linha CA de 120 volts. Calcule a corrente total, a impedância e a potência ativa e a potência aparente. Ou seja, primeira coisa, sempre que você tiver um circuito desse, você vai desenhar o circuito. Então eu vou fazer o desenho do circuito para facilitar a minha visualização e eu responder esse exercício. Circuito em paralelo desenhado, onde ele me fala na minha questão que a fonte de tensão ela é 120 volts, então a fonte aqui 120 volts. Ele me fala que o resistor, certo? O que é o resistor? Ele tem 20 ohms e fala que a reatância indutiva do indutor XL é igual a 15 ohms, certo? Primeira coisa que ele pede para calcular é a corrente que sai da fonte, que é a corrente total, certo? Lembrando que a corrente total ela é a soma vetorial da corrente do resistor mais a corrente do indutor. Então, para eu saber a corrente total, eu preciso saber a corrente do resistor e a corrente do indutor, que é o que eu vou calcular agora. Vou começar já calculando a corrente do resistor. Então, a gente sabe que pela lei de Ohm lá, né, a corrente do resistor, ela é igual a tensão no resistor dividido pela resistência, certo? Como a gente sabe que o circuito está em paralelo, a tensão que tem aqui é a mesma daqui, ou seja, eu tenho 120 volts aqui. Então aqui eu vou ter 120 dividido por 20, tá? Cortando esses dois zeros, 12 dividido por 2 vai me dar um valor de 6 ampere. Ou seja, usar esse aqui vai descer 6 ampere, tá? Que é a corrente no resistor 6 ampere. Vamos calcular agora a corrente no indutor. Corrente no indutor é igual à tensão do indutor dividido pela resistência, tá, do indutor. Beleza? Na verdade, quando a gente tem um indutor, a gente não utiliza a resistência, né? A gente utiliza a reatância indutiva, que é o XL, tá? Só para que vocês consigam compreender melhor. Beleza? Então, a tensão é a mesma também, porque está em paralelo. Então, vai ser 120 dividido pela reatância indutiva, que é quanto? 15. Usando a calculadora, 120 dividido por 15, tá? Você vai ter aí 8 ampere de corrente no indutor. Ou seja, aqui calculando eu vou ter 8 ampere e aqui eu vou ter 6 ampere. Obviamente, tá? Como o indutor tem uma resistência menor, a corrente é maior. Agora vamos calcular a corrente o quê? Total, tá? Para eu calcular a corrente total, eu preciso fazer a soma vetorial dos dois circuitos, tá ok? Então, a corrente total desse circuito, tá? Vou colocar aqui desse lado. Corrente total vai ser igual a raiz quadrada, tá? De I, que vai ser a corrente no resistor, IR ao quadrado, beleza? Mais IL ao quadrado, ok? Fazendo isso aqui, vai me dar uma raiz de 6, que é a corrente no resistor ao quadrado, mais 8 ao quadrado, certo? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado vai me dar uma raiz de 36, 8 ao quadrado mais 64. Isso aqui vai me dar uma raiz de 100, raiz de 100 é igual a 10 ampere. Ok? Então, aqui eu tenho 10
ampere saindo dessa fonte. Tá ok? Porque está defasado aí. Então já achamos a corrente total, que foi o que ele pede primeiro na questão. Vamos calcular então agora a impedância desse circuito, tá ok? Ou seja, o que a fonte está enxergando. Para eu calcular a impedância, como o circuito está em paralelo, tá ok? A impedância desse circuito vai ser tensão total dividido pela corrente, tá? Total. Tensão total é 120, a corrente total é 10, ou seja, a impedância desse circuito vai ser de 12 ohms. Impedância de 12 ohms, ou seja, a fonte agora ela está enxergando 12 ohms, beleza? Próxima coisa, vamos calcular a potência, ele pede a potência ativa, tá aqui ó, potência ativa e potência aparente, só que para isso eu preciso saber, né, lá o meu fator de potência, então primeiro eu vou calcular o meu ângulo de defasagem, tá, entre a tensão total e a corrente total. Para eu calcular o ângulo de defasagem, a gente já sabe que o circuito está em paralelo, então o ângulo de defasagem vai ficar igual a, vou colocar aqui, tá, desse lado de cá, o ângulo de defasagem vai ficar igual ao arco tangente, certo? Igual a IL, não é isso? Dividido por IR. Lembra? Menos, né? Tem um menos aqui. Esqueci porque está em paralelo, tá? Você tem um menos aqui, ó. Menos IL dividido por IR. Ok? Isso aqui vai ficar menos, tá? IL deu 8 dividido por 6. 8 dividido por 6 vai dar um valor menos 8, né? Vai dar um menos 1,33, tá ok? Arco cosseno de menos 1,33 vai me dar um ângulo de menos 53,06 graus, certo? Menos 53,06 graus. Se eu quiser arredondar isso aqui, tá? Para ficar um valor mais bonitinho, 53,1 graus. Ok? 53,1 graus, vamos usar esse arredondamento aqui, tá? Tanto faz aí, mas 53,1 graus, tá? É o valor do ângulo de defasagem, ou seja, fazendo aí o diagrama fasorial desse circuito, vocês vão ver que vai ficar assim, ó. Aqui eu vou ter, vou fazer aqui. Aqui eu tenho minha tensão total, que é de referência, é a mesma tensão VR e a mesma tensão VL, e ele vai estar defasado aqui, ó, da minha corrente total no ângulo, tá, de menos 53,1 graus, tá? Essa vai ser a defasagem da tensão total, que é 120, e da corrente total, que é 10 ampere, ok? Então, a questão ela pede para calcular a potência ativa, tá? E a potência aparente, beleza? Para eu calcular isso, eu preciso saber o fator de potência. Como é o fator de potência desse circuito? O fator de potência é igual a cosseno do ângulo, cosseno de menos 53,1, tá? Então, se eu botar aqui, ó, na calculadora, tá? Vamos olhar a calculadora. Menos 53,1, tá? Na verdade aqui, ó, vou botar cosseno, né? Cosseno de menos 53,1. 0,60, ou seja, o meu fator de potência é 0,60, ok? Esse é o fator de potência do nosso circuito. Com o fator de potência eu consigo calcular a potência ativa, que é o que ele pede aqui na questão, potência ativa, certo? Então, para eu calcular a potência ativa usando meu fator de potência, então, o que a gente já sabe que a potência ativa ela é igual a tensão vezes
a corrente vezes o cosseno do ângulo, tá? Ou eu poderia falar, né, que na verdade isso aqui é a potência, é igual a tensão vezes a corrente vezes o fator de potência, porque o fator de potência, tá, nada mais é que o cosseno do ângulo. Então, a potência ativa desse circuito é igual a tensão é 120, tá, ok? A corrente é, que a gente for calcular a corrente total é 10, vezes o fator de potência, que é o cosseno do ângulo, que vai dar 0,60. Então, a potência ativa, calculando isso aí tudo, vai me dar uma potência ativa aí de 720 watts. 720 watts é a potência ativa desse circuito, ou seja, é o líquido, é o que gera trabalho, tá ok? E a potência reativa, a aparente, né, desse circuito, ele não pediu reativa, a potência aparente, tá? Que ela é calculada, o S, que ela é simplesmente a tensão vezes a corrente. Então, a potência aparente é a tensão total, tá? E a corrente total. Tensão total, 120, vezes a corrente total, que é 10. Ou seja, a potência aparente, 120 vezes 10, vai dar 1.200 VA, tá? Volt ampere, que é a unidade de medida dessa, tá? Dessa potência. Ou, tá? Eu posso calcular essa potência aqui de outra forma, né? A potência aparente também ela é a potência ativa dividido pelo fator de potência, dividido pelo cosseno do ângulo, né? Então isso aqui vai me dar, minha potência aparente vai ser igual a potência ativa é 720 dividido pelo fator de potência, que é 0,60, tá? Se eu fizer isso na calculadora, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, ó. 720 dividido, 720 dividido por 0,60, 1.200, ok? Então, 1.200 VA. Ou seja, calculamos tudo que a questão aí nos pede, tá ok? Vou colocar aqui embaixo também para facilitar a visualização de vocês. A questão me pediu, tá? Tudo que a questão pediu aí. Ela pediu primeiro a corrente total, IT, tá? Que a gente calculou de 10 ampere. A questão pediu a impedância, que a gente calculou e deu 12 ohms. 12 ohms. Pediu a potência ativa, tá? Potência ativa, que deu 720 watts. E a potência aparente, que deu 1.200 VA. E a gente calculou aí também o fator de potência, que deu 0,6. Ok? Beleza? Então, é assim que resolve essa questão.